A ética deontológica é um dos pilares centrais da reflexão moral moderna, distinguindo-se por enfatizar a correção intrínseca dos atos, em vez de seus efeitos contingentes. Em linhas gerais, essa corrente sustenta que certos deveres, princípios ou máximas possuem um valor normativo, que precede e limita o cálculo de consequências. Ao articular uma gramática do dever, a deontologia delimita fronteiras para a ação moral, estabelecendo que nem toda vantagem justifica o meio e que há direitos e obrigações que não podem ser sacrificados em nome de benefícios agregados. O núcleo dessa posição repousa na noção de que a pessoa deve ser respeitada como fim em si mesma e que a racionalidade prática exige regras universais, consistentes e não arbitrárias. Um primeiro traço estrutural da deontologia é a ideia de universalização de máximas. Se um princípio orienta a minha conduta, ele deve ser formulado de modo que possa valer para qualquer agente em circunstâncias semelhantes. Essa exigência de universalidade busca imunizar a moral da parcialidade e da conveniência, operando como um teste de consistência. Uma norma que só funciona se eu for a exceção não é moralmente válida. Ao deslocar o foco dos resultados para a forma da ação, a deontologia promove a integridade da agência moral e resguarda a dignidade dos indivíduos, evitando que se tornem meras ferramentas para fins instrumentais. Outro pilar é a centralidade dos direitos e do respeito às pessoas. Em vez de conceber o corpo social como um agregado manipulável em nome da utilidade total, a ética deontológica reconhece limites absolutos à instrumentalização do outro. Disso decorre a proibição de práticas que, ainda que vantajosas em algum sentido, violam a autonomia, a liberdade ou a integridade alheias. Tais limites funcionam como trancas morais que bloqueiam racionalizações perigosas e consolidam um horizonte de segurança normativa, especialmente relevante em contextos de assimetria de poder, como organizações, instituições públicas e relações profissionais. A deontologia também realça a independência entre moralidade e fortuna. Resultados podem variar por fatores alheios à vontade do agente. Por isso, o mérito moral não pode depender exclusivamente do êxito. Um ato bem intencionado e conforme ao dever pode fracassar por contingências. Ainda assim, preserva seu valor moral. Essa distinção separa julgamento ético de avaliação pragmática, permitindo que a virtude se mantenha íntegra mesmo diante do azar. Ao fazê-lo, reforça-se a responsabilidade por princípios e não por resultados acidentais, o que promove estabilidade do caráter e previsibilidade normativa nas relações sociais. Críticas usuais à deontologia apontam suposto formalismo excessivo ou rigidez, insinuando que um apego a regras poderia seguir para contextos complexos. Contudo, a deontologia madura reconhece a necessidade de hierarquizar deveres, lidar com colisões normativas e empregar raciocínio prático para acomodar conflitos. Assim, conceitos como deveres prima facie ou a distinção entre obrigações perfeitas e imperfeitas oferecem tração analítica para arbitrar tensões sem dissolver a normatividade em puro consequencialismo. O desafio está em cultivar discernimento. Distinguir o que é inegociável do que é apenas preferível. No campo profissional, a deontologia se concretiza em códigos de conduta, que plasmam obrigações específicas, confidencialidade, imparcialidade, competência, veracidade, responsabilidade com o público e com pares. Tais códigos não são meras listas burocráticas, expressam uma visão de pessoa como titular de direitos e de profissão como um serviço ordenado por princípios. Ao traduzirem deveres gerais em normas aplicadas, formam um tecido institucional que protege o usuário, estrutura expectativas e dá solidez à confiança social. O cumprimento desses deveres, mesmo sob pressão por resultados, é condição de legitimidade e credibilidade. A ética deontológica contribui ainda para a arquitetura do Estado de Direito. A própria ideia de direitos fundamentais tem matriz deontológica, pois estipula barreiras morais e jurídicas contra a manipulação utilitarista de indivíduos. Liberdade de expressão, devido processo,
Proibição de tortura. Inviolabilidade de consciência são exemplos de limites que não deveriam ceder a cálculos de conveniência. Essa orientação protege minorias, dissidentes e vulneráveis, afirmando que justiça não se reduz a bem-estar agregado, mas inclui reconhecer cada pessoa como sujeito de igual respeito. A exigência de consentimento informado e a proibição de engodos deliberados refletem a recusa em usar pessoas como meio. Em inteligência artificial, normas de não discriminação, explicabilidade e responsabilidade delineiam condições de legitimidade ética na automação de decisões. A deontologia, nesse aspecto, funciona como antídoto contra a sedução dos ganhos de eficiência a qualquer custo. No plano educacional, a deontologia recomenda cultivar hábitos de honestidade intelectual, respeito às regras e compromisso com a verdade, avaliações justas, combate às fraudes e integridade acadêmica concretizam a primazia de princípios na formação do caráter. Mais do que decorar regras, trata-se de desenvolver senso de dever que resista à tentação de atalhos. Ao longo prazo, essa cultura promove ambientes de confiança, onde cooperação e mérito florescem, reduzindo custos de fiscalização e incentivos perversos. Importa notar que a deontologia não elimina a consideração de consequências. Ela subordina princípios. Em contextos de dilema, ponderar efeitos continua relevante, desde que não viole limites morais invioláveis. Trata-se de manter a balança correta. Princípios como moldura, consequências como critério secundário. Essa hierarquia preserva a humanidade e justiça em cenários de incerteza, evitando tanto o dogmatismo quanto o pragmatismo desenfreado. Em síntese, a ética deontológica fornece uma gramática do dever que sustenta direitos, dignidade e responsabilidade. Ao priorizar a forma moral da ação e o respeito à pessoa, ela robustece a confiança social, blinda minorias contra sacrifícios indevidos e orienta instituições a agir com legitimidade. Longe de ser mero formalismo, a deontologia é um projeto de civilidade moral, coloca freios à tirania dos resultados e dá fundamento à ideia de que certas coisas simplesmente não se faz, ainda que custem caro. Essa fidelidade a princípios é, no final, a base da vida ética compartilhada.